Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 17, verso 1. Sutta Goswami disse: após chegar àquele lugar, Maharaj Parikshit observou que um Shudra de casta inferior, vestido como um rei, estava batendo numa vaca e num touro com uma massa, como se eles não tivessem dono. Significado: o principal sinal da era de Kali é que Shudras de casta inferior, isto é, homens sem cultura bramânica e iniciação espiritual, vestir-se-ão como administradores ou reis. E o principal negócio de tais governantes não kshatriyas será matar os animais inocentes, especialmente as vacas e os touros, que serão desamparados por seus senhores, os Vaishyas genuínos, a comunidade mercantil. No Bhagavad Gita 18.44, afirma-se que os Vaishyas destinam-se a lidar com a agricultura, proteção às vacas e comércio. Na era de Kali, os Vaishyas degradados, os homens mercantis, ocupam-se em fornecer vacas aos matadouros. Os kshatriyas destinam-se a proteger os cidadãos do Estado, ao passo que os Vaishyas destinam-se a proteger as vacas e touros e utilizá-los para produzir cereais e leite. A vaca destina-se a dar leite e o touro destina-se a produzir cereais. Mas na era de Kali, a classe Shudra de homens ocupa os cargos de administradores, e as vacas e os touros, ou as mães e os pais, desprotegidos pelos Vaishyas, estão sujeitos aos matadouros, organizados pelos administradores Shudras. Verso 2. O touro era tão branco como uma flor de lótus branca. Ele estava aterrorizado com o Shudra, que nele batia, e estava com tanto medo que permanecia em pé sobre uma só perna, tremendo e urinando. Significado: o próximo sintoma da era de Kali é que os princípios da religião, que são todos imaculadamente brancos, como a flor de lótus branca, serão atacados pela inculta população Shudra desta era. Pode ser que eles sejam descendentes de antepassados Brahmanas ou Kshatriyas, mas na era de Kali, por falta de educação suficiente e cultivo da sabedoria védica, tal população, sendo Shudra, desafiará os princípios da religião, e as pessoas que são devotadas à religião serão aterrorizadas por esses homens. Eles declarar-se-ão adeptos da não existência de princípios religiosos, e muitos ismos e cultos florescerão em Kali Yuga, somente para matar o imaculado touro da religião. O Estado será declarado secular, ou sem qualquer princípio religioso particular. Em consequência disso, haverá total indiferença aos princípios da religião. Os cidadãos serão livres para agir como quiserem, sem respeito pelo sadhu, shastra e guru. O touro em pé sobre uma só perna indica que os princípios da religião estão gradualmente diminuindo. Mesmo a existência fragmentária dos princípios religiosos será embaraçada por muitos obstáculos, como se estivesse na posição tremulante de cair a qualquer momento. Verso 3. Embora a vaca seja benéfica, porque dela podemos retirar os princípios religiosos, agora ela ficará pobre e sem nenhum bezerro. Suas pernas estavam sendo espancadas por um Shudra. Havia lágrimas em seus olhos, e ela estava fraca e aflita.
Ela ansiava ter alguma grama do campo para comer. Significado: o próximo sintoma da era de Kali é a condição aflita da vaca. Ordenhar a vaca significa extrair os princípios religiosos em forma líquida. Os grandes rishis e munis costumavam alimentar-se somente de leite. Srila Sukadeva Goswami costumava ir a um chefe de família, enquanto este ordenhava uma vaca, e ele tomava apenas uma pequena quantidade de leite para a subsistência. Mesmo há 50 anos atrás, ninguém privaria um sado de 1/4 ou meio litro de leite, e todo chefe de família dava leite como água. Para um sanatanista, um seguidor dos princípios védicos, é dever de todos os chefes de família terem vacas e touros como parafernália doméstica, não apenas para beberem leite, como também para retirar os princípios religiosos. O sanatanista adora as vacas de acordo com princípios religiosos e respeita os brahmanas. O leite da vaca é necessário para o fogo sacrificatório, e por executar sacrifícios, o chefe de família pode ser feliz. O bezerro da vaca não apenas é belo de se ver, mas também dá satisfação à vaca, e assim ela dá tanto leite quanto possível. Mas em Kali Yuga, os bezerros são separados da vaca o mais cedo possível, para propósitos que não podem ser mencionados nestas páginas do Srimad Bhagavatam. A vaca permanece com lágrimas em seus olhos, e o ordenhador Shudra tira leite da vaca artificialmente. E quando não dá mais leite, a vaca é enviada para ser abatida. Esses atos altamente pecaminosos são responsáveis por todos os problemas na sociedade atual. As pessoas não sabem o que estão fazendo em nome do desenvolvimento econômico. A influência de Kali mantê-las-á na escuridão da ignorância. Apesar de todos os esforços pela paz e prosperidade, elas devem tentar ver que as vacas e os touros sejam felizes sob todos os aspectos. As pessoas tolas não sabem como se obtém felicidade ao se fazer as vacas e os touros felizes. Mas isso é um fato, de acordo com a lei da natureza. Tomemos, pois, essa afirmação autorizada do Srimad Bhagavatam e adotemos os princípios para a total felicidade da humanidade. Verso 4. Maharaj Parikshit, bem equipado com arco e flechas, sentado numa quadriga decorada com lavores dourados em relevo, falou-lhe ao Shudra com uma voz profunda que ressoava como o trovão. Significado: um líder ou rei administrativo, como Maharaj Parikshit, com plena autoridade soberana e bem equipado com armas para castigar os canalhas, pode desafiar os agentes da era de Kali. Somente então será possível neutralizar esta era degradada. E, na ausência de enérgicos líderes executivos assim, há sempre perturbação da tranquilidade. O líder executivo de Arak, eleito como representante de um público degradado, não pode ser igual a um rei enérgico como Maharaj Parikshit. A vestimenta ou o estilo da ordem real não são levados em conta. O que conta são as ações das pessoas. Verso 5. Ó, quem és tu? Pareces ser forte, e todavia ousas matar aqueles que são indefesos e estão sob minha proteção. Por tuas vestes, passas por um homem divino, rei, mas por teus feitos, estás te opondo aos princípios dos kshatriyas, 2 vezes nascidos.
Significado: os Brahmanas, Kshatriyas e Vaishyas são chamados duas vezes nascidos, porque para essas classes superiores de homens há um nascimento pela união dos pais e há outro nascimento de rejuvenescimento cultural, através da iniciação espiritual por parte do Acharya, ou mestre espiritual genuíno. Desse modo, um Kshatriya também é duas vezes nascido, assim como um Brahmana, e seu dever é dar proteção aos indefesos. O rei Kshatriya é considerado o representante de Deus para proteger os indefesos e castigar os canalhas. Sempre que há anomalias neste trabalho rotineiro dos administradores, o Senhor encarna para restabelecer os princípios de um reino divino. Na era de Kali, os pobres animais indefesos, especialmente as vacas, que se destinam a receber todas as espécies de proteção dos líderes administrativos, são mortos sem restrições. Desse modo, os líderes administrativos, sob cujos narizes essas coisas acontecem, são representantes de Deus, somente de nome. Esses poderosos administradores são governantes dos pobres cidadãos por vestimenta ou ofício, mas de fato eles são indignos, homens de classe inferior e sem o cabedal cultural dos duas vezes nascidos. Ninguém pode esperar justiça ou igualdade de tratamento da parte de homens de classe inferior, nascidos uma só vez, espiritualmente incultos. Portanto, na era de Kali, todos são infelizes devido à má administração do Estado. A sociedade humana moderna não é duas vezes nascida através da cultura espiritual. Portanto, o governo do povo, pelo povo, que não é duas vezes nascido, tem de ser um governo de Kali, no qual todos são infelizes. Verso 6. Ó velhaco, tu ousas bater numa vaca inocente, porque o Senhor Krishna e Arjuna, o portador do arco Gandiva, estão fora de vista? Uma vez que estás batendo num animal inocente, num lugar isolado, és considerado culpado e, portanto, mereces ser morto. Significado: numa civilização em que Deus é declaradamente banido e não há nenhum devoto guerreiro como Arjuna, os associados da Era de Kali aproveitam-se desse reino sem lei e providenciam a matança de animais inocentes, como a vaca, em matadouros isolados. Esses assassinos de animais são passíveis de serem condenados à morte, pela ordem de um rei piedoso, como Maharaj Parikshit. Para um rei piedoso, o réu que mata um animal num lugar isolado é passível de ser punido com a pena de morte, exatamente como um assassino que mata uma criança inocente num lugar solitário. Verso 7. Então ele, Maharaj Parikshit, perguntou ao touro: Ó, quem és tu? És um touro tão branco como uma flor de lótus branca, ou és um semideus? Perdeste 3 de tuas pernas e estás movendo-te sobre uma só. Acaso és algum semideus, causando-nos pesar sob a forma de um touro? Significado: pelo menos até a época de Maharaj Parikshit, ninguém podia imaginar as condições desgraçadas da vaca e do touro. Maharaj Parikshit, portanto, estava atônito de ver cena tão horrível. Ele perguntou se o touro não era um semideus, assumindo condição tão desgraçada, para indicar o futuro da vaca e do touro. Verso 8.
Agora, pela primeira vez num reino bem protegido, pelos braços dos reis da dinastia Kuro, eu vejo-te aflito, com lágrimas nos olhos. Até agora, ninguém na terra jamais derramou lágrimas devido à negligência real. Significado: a proteção da vida, tanto dos seres humanos quanto dos animais, é o primeiro e principal dever de um governo. Um governo não deve usar discriminações na aplicação de tais princípios. É simplesmente horrível para uma alma de coração puro ver a matança de animais organizada pelo Estado nesta era de Kali. Maharaj Parikshit estava se lamentando pelas lágrimas nos olhos do touro e estava atônito de ver essa coisa sem precedentes em seu bom reino. Os homens e os animais eram igualmente protegidos no que diz respeito à vida. Este é o processo no reino de Deus. Verso 9. Ó filha de Surabi, agora já não precisas lamentar-te. Não há necessidade de temer este Shudra de classe inferior. Ó mãe vaca, enquanto eu estiver vivendo como governante e subjugador de todos os homens invejosos, não há motivo para chorares. Tudo irá bem para ti. Significado: a proteção aos touros e às vacas e a todos os outros animais só pode ser possível quando há um Estado governado por um líder executivo como Maharaj Parikshit. Maharaj Parikshit dirige-se à vaca como mãe, pois ele é um rei kshatriya, culto e 2 vezes nascido. Surabi é o nome das vacas que existem nos planetas espirituais e são especialmente criadas pelo próprio Senhor Sri Krishna. Assim como os homens são feitos à imagem e semelhança do Senhor Supremo, da mesma forma as vacas são feitas à imagem e semelhança das vacas Surabi no reino espiritual. No mundo material, a sociedade humana dá toda a proteção ao ser humano, mas não há lei para proteger os descendentes de Surabi, que podem dar toda a proteção aos homens ao suprir o alimento milagroso, o leite. Mas Maharaj Parikshit e os Pandavas estavam plenamente conscientes da importância da vaca e do touro, e eles estavam preparados para punir o matador de vacas com todos os castigos, incluindo a morte. Às vezes tem havido campanhas para dar proteção à vaca, mas por falta de líderes executivos piedosos e de leis adequadas, a vaca e o touro não estão recebendo proteção. A sociedade humana deve reconhecer a importância da vaca e do touro, e desse modo dar toda a proteção a esses importantes animais, seguindo os passos de Maharaj Parikshit. Para protegermos as vacas e a cultura bramânica, o Senhor, que é muito bondoso para com a vaca e os brahmanas, Go-Brahmana Itaya, ficará muito satisfeito conosco e conceder-nos-á paz verdadeira. Versos 10 e 11. Ó casta, o bom nome do rei, sua duração de vida e bom renascimento extinguem-se quando toda espécie de seres vivos são aterrorizados por canalhas em seu reino. Com certeza, o dever primordial do rei é subjugar primeiramente os sofrimentos daqueles que sofrem. Portanto, devo matar este mais miserável entre os homens, porque ele é violento contra outros seres vivos. Significado: quando há algum distúrbio causado por animais selvagens numa aldeia ou cidade, a polícia ou outros tomam providências para matá-los.
Analogamente, é dever do governo matar de imediato todos os maus elementos sociais, tais como ladrões, salteadores e assassinos. A mesma punição também se aplica aos matadores de animais, porque os animais do Estado também são praja. Praja significa aquele que nasce no Estado, e isso inclui tanto homens quanto animais. Qualquer ser vivo que nasça no Estado tem o direito primário de viver sob a proteção do rei. Os animais selvagens também são sujeitos ao rei, e eles também têm direito de viver. O que dizer, então, dos animais domésticos, como as vacas e os touros? Qualquer ser vivo, se aterroriza outros seres vivos, é o indivíduo mais desgraçado. E o rei deve imediatamente matar elemento tão perturbador. Assim como o animal selvagem é morto quando cria distúrbios, semelhantemente qualquer homem que mate desnecessariamente ou aterrorize os animais selvagens ou outros animais deve ser imediatamente punido. Pela lei do Senhor Supremo, todos os seres vivos, em qualquer forma que estejam, são filhos do Senhor, e ninguém tem direito algum de matar outro animal, a menos que isso seja ordenado pelos códigos da lei natural. O tigre pode matar animais inferiores para sua subsistência, mas um homem não pode matar animais para sua subsistência. Esta é a lei de Deus, que criou a lei que um ser vivo subsiste comendo outro ser vivo. Assim, os vegetarianos também estão vivendo por comer outros seres vivos. Portanto, a lei é que deve-se viver comendo apenas seres vivos específicos, como é ordenado pela lei de Deus. O Ishopanishad orienta que devemos viver sob a orientação do Senhor, e não de acordo com nossa livre vontade. Um homem pode subsistir com variedades de cereais, frutas e leite, de acordo com a ordem de Deus, e não há necessidade de alimento animal, salvo e exceto em casos particulares. O rei ou líder executivo iludido, mesmo que às vezes seja anunciado como um grande filósofo ou acadêmico erudito, permitirá matadouros no Estado, sem saber que torturar os pobres animais abre o caminho do inferno para esses reis ou líderes executivos tolos. O líder executivo deve sempre estar alerta para a segurança dos prajas, tanto homens quanto animais, e investigar se há algum ser vivo sendo hostilizado em algum lugar por outro ser vivo. O ser vivo hostil deve ser prontamente capturado e morto, como mostrou Maharaj Parikshit. O governo do povo, ou o governo pelo povo, não deve permitir a matança de animais inocentes, de acordo com a livre vontade de governantes tolos. Eles devem conhecer os códigos de Deus, como são mencionados nas Escrituras reveladas. Maharaj Parikshit cita aqui que, segundo os códigos de Deus, o rei ou chefe do executivo irresponsáveis arriscam seu bom nome, sua duração de vida, seu poder e força e, afinal, sua marcha progressiva rumo a uma vida melhor e salvação após a morte. Esses tolos nem sequer acreditam na existência de uma próxima vida. Enquanto comentamos sobre este verso particular, temos diante de nós a declaração de um grande político moderno, que recentemente morreu e deixou seu testamento, que revela seu pobre fundo de conhecimento dos códigos de Deus mencionados por Maharaj Parikshit. O político era tão ignorante dos códigos de Deus que escreveu: Eu não acredito em nenhuma dessas cerimônias, e submeter-me a elas, mesmo por uma questão de formalidade,
seria hipocrisia e uma tentativa de iludir-me a mim mesmo e aos outros. Não tenho sentimento religioso a este respeito. Contrastando as declarações desse grande político da era moderna com aquelas de Maharaj Pariksit, encontramos uma enorme diferença. Maharaj Pariksit era piedoso, de acordo com os códigos escriturais, ao passo que o político moderno guia-se por suas crenças e sentimentos pessoais. Qualquer homem importante do mundo material é, afinal de contas, uma alma condicionada. Ele está atado de pés e mãos pelas cordas da natureza material. E mesmo assim a alma condicionada tola julga-se livre para agir de acordo com seus sentimentos caprichosos. A conclusão é que as pessoas na época de Maharaj Pariksit eram felizes, e os animais recebiam proteção adequada, porque o líder executivo não era caprichoso ou ignorante da lei de Deus. As criaturas tolas e infiéis tentam evitar a existência do Senhor e proclamam-se seculares à custa da preciosa vida humana. A vida humana destina-se especialmente a conhecer a ciência de Deus. Mas as criaturas tolas, especialmente nesta era de Kali, ao invés de conhecerem Deus cientificamente, fazem propaganda contra a crença religiosa, bem como contra a existência de Deus. Muito embora elas estejam sempre atadas às leis de Deus pelos sintomas de nascimento, morte, velhice e doença. Verso 12. Ele, Maharaj Pariksit, dirigiu-se repetidamente ao touro e interrogou-o da seguinte maneira: Ó filho de Surabhi, quem cortou 3 de tuas pernas? Nos estados de reis que obedecem às leis da suprema personalidade de Deus, Krishna, não há ninguém tão infeliz como tu. Significado: os reis ou líderes executivos de todos os estados devem conhecer os códigos do Sr. Krishna, geralmente o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam, e devem agir de acordo com isso, a fim de cumprirem a missão da vida humana, que é dar fim a todas as misérias das condições materiais. Aquele que conhece os códigos do Sr. Krishna pode alcançar esta meta sem qualquer dificuldade. No Bhagavad Gita, numa sinopse, podemos entender os códigos do Supremo. E no Srimad Bhagavatam, os mesmos códigos são explicados mais detalhadamente. No estado onde os códigos de Krishna são seguidos, ninguém é infeliz. No lugar em que tais códigos não são seguidos, o primeiro sinal é que 3 pernas do representante da religião são amputadas. Em consequência disso, seguem-se todas as misérias. Quando Krishna em pessoa estava presente, os códigos de Krishna eram seguidos sem oposição. Mas na sua ausência, esses códigos são apresentados nas páginas do Srimad Bhagavatam para a orientação das pessoas cegas que acontecem estar na direção de todos os afazeres. Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 17, verso 13. Ó touro, tu és inofensivo e completamente honesto. Portanto, desejo todo o bem a ti. Por favor, dize-me quem é o perpetrador dessas mutilações, que caluniam a reputação dos filhos de Pritha.
Significado: a reputação do reino de Maharaj Ramachandra e a dos reis que seguiram os passos de Maharaj Ramachandra, como os Pandavas e seus descendentes, jamais serão esquecidas, porque em seus reinos os seres vivos inofensivos e honestos nunca ficavam em apuros. O touro e a vaca são os símbolos dos seres vivos mais inofensivos, porque mesmo o excremento e a urina desses animais são utilizados para beneficiar a sociedade humana. Os descendentes dos filhos de Pritha, como Maharaj Parikshit, temiam perder suas reputações. Mas nos dias atuais, os líderes não têm nenhum receio de matar esses animais inofensivos. Nisso repousa a diferença entre o reino daqueles reis piedosos e os estados modernos, governados por líderes executivos irresponsáveis e sem conhecimento dos códigos de Deus. Verso 14. Qualquer pessoa que faça seres vivos inofensivos sofrerem deve temer-me em toda e qualquer parte do mundo. Refreando os canalhas desonestos, beneficiamos automaticamente os inofensivos. Significado: os canalhas desonestos florescem por causa dos covardes e impotentes líderes executivos do Estado. Mas quando os líderes executivos são fortes o bastante para reprimir todas as espécies de canalhas desonestos em qualquer parte do Estado, certamente eles não podem florescer. Quando os canalhas são punidos de maneira exemplar, automaticamente segue-se toda a boa fortuna. Como foi dito antes, é dever primordial do rei ou líder executivo proteger sob todos os aspectos os cidadãos pacíficos e inofensivos do Estado. Os devotos do Senhor são pacíficos e inofensivos por natureza, e, portanto, é dever primordial do Estado providenciar a conversão de todos em devotos do Senhor. Desse modo, haverá automaticamente cidadãos pacíficos e inofensivos. Então, o único dever do rei será reprimir os canalhas desonestos. Isso trará paz e harmonia em toda a sociedade humana. Verso 15. Um ser vivo arrogante que cometa ofensas ao torturar aqueles que são inofensivos será diretamente eliminado por mim, mesmo que seja um cidadão do céu com armaduras e ornatos. Significado: os cidadãos do reino celestial chamam-se Amara, ou imortais, devido a possuírem um longo período de vida, muito maior que os dos seres humanos. Para um ser humano que tem uma duração de vida de no máximo 100 anos, um período de vida que se expande por milhões de anos é certamente considerado imortal. Por exemplo, aprendemos no Bhagavad Gita que no planeta Brahmaloka a duração de um dia é calculada como de 4.300.000 vezes 1.000 de anos solares. Da mesma forma, em outros planetas celestiais, um dia é calculado como 6 meses deste planeta, e os habitantes obtêm uma vida de 10 milhões de seus anos. Portanto, em todos os planetas superiores, desde que o período de vida é muito maior que o do ser humano, os cidadãos são chamados imortais por imaginação, embora, na verdade, ninguém no universo material seja imortal. Maharaj Parikshit desafia até mesmo esses cidadãos do céu, se eles torturam os inofensivos.
Isso significa que o líder executivo do Estado deve ser tão forte como Maharaj Pariksit, para que ele possa estar determinado a punir os mais fortes ofensores. O líder executivo do Estado deve manter o princípio de que o ofensor dos códigos de Deus seja sempre punido. Verso 16. O dever supremo do rei governante é dar toda a proteção a pessoas que cumprem a lei e castigar aqueles que se extraviam das prescrições das Escrituras em ocasiões ordinárias, quando não há emergência. Significado: nas Escrituras menciona-se apad dharma, ou dever ocupacional, em épocas de acontecimentos extraordinários. É dito que às vezes o grande sábio Vishvamrita tinha que se alimentar da carne de cães em alguma posição perigosa extraordinária. Em casos de emergência, pode ser permitido a alguém de se alimentar da carne de animais, de todas as espécies. Mas isso não significa que deva haver matadouros regulares para alimentar carnívoros, e que esse sistema deva ser incentivado pelo Estado. Ninguém deve tentar alimentar-se de carne em épocas ordinárias, simplesmente para satisfazer o paladar. Se alguém o faz, o rei ou líder executivo deve puni-lo por gozo grosseiro. Há preceitos escriturais regulares para diferentes pessoas ocupadas em diferentes deveres ocupacionais. E aquele que as segue chama-se Swadharmastha, ou fiel a seus deveres prescritos. No Bhagavad Gita 18.48, aconselha-se que ninguém deve abandonar seus deveres ocupacionais prescritos, mesmo que eles nem sempre sejam impecáveis. Esse Swadharma pode ser violado em casos de emergência, se a pessoa é forçada pelas circunstâncias, mas ele não pode ser violado em ocasiões ordinárias. O líder executivo do Estado deve zelar para que tal Swadharma, seja ele qual for, não seja alterado pelo seguidor. E ele deve dar toda a proteção ao seguidor do Swadharma. O violador está sujeito à punição, em termos do Shastra, e é dever do rei cuidar para que todos sigam estritamente seu dever ocupacional, como prescrito nas Escrituras. Verso 17. A personalidade da religião disse: essas palavras que acabaste de falar são dignas de uma pessoa da dinastia Pandava. Cativado pelas qualidades devocionais dos Pandavas, mesmo o Sr. Krishna, a personalidade de Deus, executou os deveres de um mensageiro. Significado: as garantias e desafios feitos por Maharaj Pariksit não são absolutamente exageros de seu verdadeiro poder. O Maharaj disse que mesmo os cidadãos do céu não poderiam escapar de seu estrito governo, se fossem violadores dos princípios religiosos. Ele não se orgulhava falsamente disso, pois um devoto do Senhor é tão poderoso como o Senhor, em nível de igualdade, ou às vezes mais poderoso por sua graça. E qualquer promessa feita por um devoto, mesmo que normalmente seja muito difícil de ser cumprida, é adequadamente executada pela graça do Senhor. Os Pandavas, por seu serviço devocional imaculado e plena rendição ao Senhor, tornaram possível ao Senhor converter-se em quadrigário, ou às vezes em seu mensageiro. Esses deveres executados pelo Senhor
para seu devoto, são sempre muito agradáveis ao Senhor, porque o Senhor quer prestar serviço a seu devoto imaculado, cuja vida não tem outra ocupação além de servir ao Senhor, com todo amor e devoção. Maharaj Parikshit, neto de Arjuna, o célebre servidor amistoso do Senhor, era um devoto puro do Senhor, como seu avô, e por isso o Senhor estava sempre com ele, mesmo desde a época em que ele estava desamparadamente dentro do ventre da mãe, e foi atacado pela abrasante arma Brahmastra de Ashvatthama. Um devoto está sempre sob a proteção do Senhor, e, portanto, a garantia de proteção dada por Maharaj Parikshit nunca poderia estar desprovida de significado. A personalidade da religião aceitou este fato e assim agradeceu ao rei por ele ser fiel à sua elevada posição. Verso 18. Ó maior entre os seres humanos, é muito difícil determinar o canalha particular que tem causado nossos sofrimentos, porque estamos confusos ante todas as diferentes opiniões de filósofos teóricos. Significado: há muitos filósofos teóricos no mundo que apresentam suas próprias teorias de causa e efeito, especialmente sobre a causa do sofrimento e seus efeitos sobre diferentes seres vivos. Geralmente, há 6 grandes filósofos: Kanada, o autor da filosofia Vaisheshika; Gautama, o autor da lógica; Patanjali, o autor da yoga mística; Kapila, o autor da filosofia Sankhya; Jaimini, o autor da Karma Mimamsa; e Vyasadeva, o autor do Vedanta Darshana. Embora o touro, ou a personalidade da religião, e a vaca, a personalidade da terra, soubessem perfeitamente bem que a personalidade de Kali era a causa direta de seus sofrimentos, ainda assim, como devotos do Senhor, eles também sabiam que sem a sanção do Senhor, ninguém poderia infligir-lhes provações. Segundo Padma Purana, nosso problema atual deve-se à frutificação dos pecados que estavam na forma de sementes. Mas mesmo os pecados, em forma de sementes, também se esvaem gradualmente pela execução do serviço devocional puro. Assim, mesmo que os devotos vejam os malfeitores perversos, eles não os acusam dos sofrimentos que lhes infligem. Eles têm certeza de que o malfeitor perverso é levado a agir por alguma causa indireta, e, portanto, eles toleram os sofrimentos, julgando-os como sendo dados por Deus em pequenas doses, pois, de outro modo, os sofrimentos teriam sido maiores. Maharaj Parikshit queria obter uma declaração acusatória contra o direto malfeitor perverso, mas eles negaram-se a dá-la, baseado no que se mencionou acima. Os filósofos especulativos, contudo, não reconhecem a sanção do Senhor. Eles tentam encontrar a causa dos sofrimentos a seu próprio modo, como será descrito nos versos seguintes. Segundo Srila Jiva Goswami, os próprios especuladores estão confusos, e assim não podem saber que a causa última de todas as causas é o Senhor Supremo, a personalidade de Deus. Verso 19. Alguns filósofos, que negam toda espécie de dualidades, declaram que a própria pessoa é responsável por sua felicidade ou aflições pessoais. Outros dizem que poderes sobre-humanos são responsáveis,
enquanto outros ainda dizem que a atividade é responsável. E os materialistas grosseiros afirmam que a natureza é a causa última. Significado: como foi referido acima, filósofos como Jaimini e seus seguidores estabelecem que a atividade fruitiva é a causa fundamental de toda aflição ou felicidade, e que mesmo se há uma autoridade superior, algum poderoso Deus sobre-humano ou deuses, ele ou eles também estão sob a influência da atividade fruitiva, porque eles recompensam os resultados de acordo com nossas ações. Eles dizem que a ação não é independente, porque a ação é executada por algum executante. Portanto, o próprio executante é a causa de sua própria felicidade ou aflição. No Bhagavad Gita 6.5, também se confirma que através de nossa própria mente, livre da afeição material, podemos salvar-nos dos sofrimentos das dores materiais. Assim, não devemos enredar-nos na matéria através das afeições materiais da mente. Desse modo, nossa própria mente é nossa amiga ou inimiga no que se refere à nossa felicidade ou aflição materiais. Os sankhyaístas materialistas e ateus concluem que a natureza material é a causa de todas as causas. Segundo eles, as combinações de elementos materiais são as causas da felicidade e aflição materiais, e a desintegração da matéria é a causa da liberação de todas as dores materiais. Gautama e Kanada acham que a combinação atômica é a causa de tudo, e os impersonalistas como Ashtavakra revelam que a refulgência espiritual do Brahman é a causa de todas as causas. Mas no Bhagavad Gita, o próprio Senhor declara que ele é a fonte do Brahman impessoal, e portanto ele, a personalidade de Deus, é a causa última de todas as causas. Também se confirma no Brahma Samhita que o Senhor Krishna é a causa última de todas as causas. Verso 20. Há também certos pensadores que acreditam que ninguém pode descobrir a causa da aflição através da argumentação, nem conhecê-la pela imaginação, nem expressá-la por palavras. Ó sábio entre os reis, julga por ti mesmo, pensando em tudo isso com tua própria inteligência. Significado: os Vaishnavas, os devotos do Senhor, acreditam, como se explicou acima, que nada pode acontecer sem a sanção do Senhor Supremo. Ele é o diretor supremo, pois ele confirma no Bhagavad Gita 15.15 que ele, como Paramatma onipenetrante, permanece nos corações de todos e mantém vigilância sobre todas as ações e testemunha todas as atividades. Refuta-se aqui o argumento do ateísta de que ninguém pode ser punido por seus malfeitos, a menos que estes sejam provados diante de um tribunal de justiça qualificado, pois aceitamos a testemunha perpétua e companheiro constante do ser vivo. Um ser vivo pode esquecer-se de tudo o que tenha feito em sua vida passada ou presente, mas devemos saber que na mesma árvore do corpo material, a alma individual e a alma suprema, como Paramatma, estão sentados como dois pássaros. Um deles, o ser vivo, está desfrutando os frutos da árvore, ao passo que o Ser Supremo ali está para testemunhar as atividades. Portanto,
O aspecto Paramatma, a alma suprema, é na verdade a testemunha de todas as atividades do ser vivo. E somente através de sua orientação, o ser vivo pode lembrar ou esquecer o que ele tenha feito no passado. Ele é, portanto, tanto Brahman impessoal onipenetrante, quanto Paramatma localizado nos corações de todos. Ele é o conhecedor de todo o passado, presente e futuro, e nada pode ser escondido dele. Os devotos conhecem essa verdade, e por isso cumprem seus deveres sinceramente, sem estar demasiadamente ansiosos por recompensas. Além disso, ninguém pode calcular as reações do Senhor, nem pela especulação, nem pela erudição. Porque ele põe alguns em dificuldade e não o faz com outros. Ele é o supremo conhecedor do conhecimento védico e, por conseguinte, ele é o verdadeiro Vedantista. Ao mesmo tempo, ele é o compilador do Vedanta. Ninguém é independente dele, e todos estão ocupados a serviço dele, de diversas maneiras. No estado condicionado, esses serviços são prestados pelo ser vivo, sob a força da natureza material, ao passo que no estado liberado, o ser vivo é auxiliado pela natureza espiritual, no voluntário serviço amoroso ao Senhor. Não há incongruência ou inebriamento em suas ações. Todas estão no caminho da verdade absoluta. Bhishmadeva avaliou corretamente as ações inconcebíveis do Senhor. A conclusão, portanto, é que os sofrimentos do representante da religião e os sofrimentos da representante da terra, da forma como estavam presentes diante de Maharaj Parikshit, foram planejados para provar que Maharaj Parikshit era o líder executivo ideal, porque sabia bem como proteger as vacas, a terra e os brahmanas, os princípios religiosos, os dois pilares do avanço espiritual. Todos estão sob o completo controle do Senhor. Ele está completamente correto em sua ação quando deseja que algo seja feito por alguém, sem consideração do caso particular. Maharaj Parikshit teve, assim, sua grandeza posta à prova. Vejamos agora como ele resolve isso com sua mente sagaz. Verso 21. Sutta Goswami disse: Ó melhor entre os brahmanas, o imperador Parikshit, ao ouvir a personalidade da religião falar, ficou plenamente satisfeito e, sem erro ou remorso, replicou. Significado: a afirmação do touro, a personalidade da religião, estava cheia de filosofia e conhecimento, e o rei ficou satisfeito, uma vez que ele pôde entender que o touro que ora sofria não era comum. A menos que sejamos perfeitamente versados na lei do Senhor Supremo, não podemos falar tais coisas, tocando em verdades filosóficas. O imperador, estando também em igual nível de sagacidade, replicou à altura, sem dúvidas ou erros. Verso 22. O rei disse: Ó tu, que estás sob a forma de um touro, tu conheces a verdade da religião e estás falando de acordo com o princípio de que o destino prescrito para o perpetrador de atos irreligiosos também é prescrito para aquele que identifica o perpetrador. Sem dúvida, não és outro senão a personalidade da religião. Significado: a conclusão de um devoto é que ninguém é diretamente responsável
por ser um benfeitor, ou um patife malfeitor, sem a sanção do Senhor. Portanto, ele não considera ninguém como diretamente responsável por tais ações. Mas em ambos os casos, ele toma como certo que tanto benefício quanto a perda são enviados por Deus. E assim, isso acontece pela graça dele. No caso do benefício, ninguém negará que é enviado por Deus. Mas no caso de perdas ou reveses, duvida-se sobre como o Senhor poderia ser tão cruel com seus devotos, a ponto de colocá-los em grande dificuldade. Jesus Cristo foi, aparentemente, posto em dificuldade tão grande, sendo crucificado pelos ignorantes, mas ele nunca ficou irado com os patifes malfeitores. Esta é a maneira de aceitar uma coisa, quer favorável, quer desfavorável. Desse modo, para um devoto, o identificador é igualmente pecador, como o patife malfeitor. Pela graça de Deus, o devoto tolera todos os reveses. Maharaj Pariksit observou isso, e portanto ele pôde entender que o touro não era outro senão a própria personalidade da religião. Em outras palavras, um devoto não sofre em absoluto, porque o chamado sofrimento também é a graça de Deus para um devoto que vê Deus em tudo. A vaca e o touro nunca apresentaram nenhuma queixa diante do rei por serem torturados pela personalidade de Kali, embora todos façam tais queixas diante das autoridades do Estado. O comportamento extraordinário do touro fez o rei concluir que o touro era certamente a personalidade da religião, pois ninguém mais poderia entender as complexidades mais sutis dos códigos da religião. Verso 23. Conclui-se desse modo que as energias do Senhor são inconcebíveis. Ninguém pode avaliá-las através da especulação mental ou do malabarismo de palavras. Significado. Pode ser que se pergunte por que um devoto deve abster-se de identificar os executores, embora ele saiba claramente que o Senhor é o executor último de tudo. Conhecendo o executor último, uma pessoa não deve passar por ignorante do verdadeiro executor. Para responder a essa dúvida, a resposta é que o Senhor também não é diretamente responsável, pois tudo é feito por sua representante, Maya Shakti, ou a energia material. A energia material está sempre provocando dúvidas sobre a autoridade suprema do Senhor. A personalidade da religião sabia perfeitamente bem que nada pode ocorrer sem a sanção do Senhor Supremo. Mas mesmo assim, ele foi posto em dúvida pela energia ilusória. E desse modo, absteve-se de mencionar a causa suprema. Essa dúvida devia-se à contaminação, tanto de Kali quanto da energia material. Toda a atmosfera da era de Kali é reforçada pela energia ilusória, e a proporção dessa medida é inexplicável. Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 17, verso 24. Na era de Satya, veracidade, tuas 4 pernas estavam estabelecidas pelos 4 princípios de austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade.
Mas parece que 3 de tuas pernas estão quebradas, devido ao predomínio da irreligião, sob a forma do orgulho, luxúria por mulheres e intoxicação. Significado: a energia ilusória, ou a natureza material, pode atuar sobre os seres vivos proporcionalmente, em termos da queda dos seres vivos, como vítimas da atração ilusória de Maya. As mariposas são cativadas pelo deslumbrante brilho da luz, e assim elas tornam-se vítimas do fogo. Analogamente, a energia ilusória está sempre cativando as almas condicionadas a tornarem-se vítimas do fogo da ilusão. E as escrituras védicas aconselham as almas condicionadas a não se tornarem vítimas da ilusão, mas a escapar dela. Os Vedas orientam-nos a evitar a escuridão da ignorância, mas seguir o caminho progressivo da luz. O próprio Senhor também avisa que o poder ilusório da energia material é demasiadamente poderoso para ser superado. Mas aquele que se rende completamente ao Senhor pode facilmente fazê-lo. Contudo, render-se aos pés de lótus do Senhor também não é muito fácil. Essa rendição é possível para pessoas que praticam a austeridade, a limpeza, a misericórdia e a veracidade. Esses 4 princípios de civilização avançada eram aspectos notáveis na era de Satya. Naquela era, todo ser humano era praticamente um Brahmana qualificado da ordem superior. E nas ordens sociais da vida, todos eles eram Paramahamsas, ou os supremos, na ordem renunciada. Devido ao padrão cultural, os seres humanos não estavam em absoluto sujeitos à energia ilusória. Esses homens de caráter forte eram competentes o bastante para desvencilhar-se das garras de Maya. Mas, gradualmente, conforme os princípios básicos da cultura bramânica, a saber, austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade, foram sendo truncados pelo desenvolvimento proporcional do orgulho, do apego a mulheres e da intoxicação, o caminho da salvação, ou o caminho da bem-aventurança transcendental, retirou-se para muito, muito longe da sociedade humana. Com o progresso da Era de Kali, as pessoas estão se tornando muito orgulhosas e apegadas às mulheres e à intoxicação. Pela influência da Era de Kali, mesmo um homem paupérrimo orgulha-se de seu tostão. As mulheres estão sempre vestidas de acordo com moda excessivamente atrativa para vitimar as mentes dos homens. E o homem é viciado em beber vinho, fumar, beber chá, mascar tabaco, etc. Todos esses hábitos, ou pseudo-avanço da civilização, são as causas fundamentais de toda a irreligiosidade. E, portanto, não é possível conter a corrupção, o suborno e o despotismo. O homem não pode conter todos esses sintomas nocivos simplesmente através de atos estatutários e da vigilância policial. Mas ele pode curar a doença da mente com o remédio adequado, ou seja, advogando os princípios da cultura bramânica, ou os princípios de austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade. A civilização moderna e o desenvolvimento econômico estão criando uma nova situação de pobreza e escassez, resultando na extorsão
das mercadorias dos consumidores. Se os líderes e homens ricos da sociedade gastassem, misericordiosamente, 50% de sua riqueza acumulada em favor da desorientada massa popular e a educassem em consciência de Deus, o conhecimento do Bhagavatam, certamente a Era de Kali seria derrotada em sua tentativa de enredar as almas condicionadas. Devemos lembrar-nos sempre de que o orgulho falso, ou uma avaliação muito alta de nossos próprios valores de vida, o apego indevido às mulheres, ou associação com elas, e a intoxicação desviarão a civilização humana do caminho da paz, por mais que as pessoas clamem por paz no mundo. A pregação dos princípios do Bhagavatam automaticamente tornará todos os homens austeros, limpos, tanto interna quanto externamente, misericordiosos com os sofredores e verazes no comportamento diário. Esta é a maneira de corrigir as falhas da sociedade humana, as quais se exibem muito salientemente no momento atual. Verso 25. Agora permaneces de pé sobre uma perna só, que é tua veracidade, e de alguma forma andas a mancar. Mas a desavença personificada, Kali, prosperando através de fraudes, também está tentando destruir esta perna. Significado: os princípios da religião não dependem de alguns dogmas ou fórmulas feitas pelo homem, mas dependem de 4 observâncias regulativas primárias, a saber, austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade. A massa popular deve ser ensinada a praticar esses princípios desde a infância. Austeridade significa aceitar voluntariamente coisas que talvez não sejam muito confortáveis para o corpo, mas que são conducentes à compreensão espiritual, como, por exemplo, jejuar. Jejuar 2 ou 4 vezes por mês é um tipo de austeridade que pode ser aceita voluntariamente apenas para a compreensão espiritual, e não com quaisquer outros propósitos, políticos ou outros. Os jejuns que não se destinam à autorrealização, mas a quaisquer outros propósitos, são condenados no Bhagavad Gita 17, 5-6. Da mesma forma, a limpeza é necessária tanto para a mente quanto para o corpo. Simplesmente a limpeza corporal pode ajudar até certo ponto, mas a limpeza da mente é necessária e é efetuada através da glorificação ao Senhor Supremo. Ninguém pode limpar a poeira mental acumulada sem glorificar o Senhor Supremo. Uma civilização sem Deus não pode limpar a mente, porque não faz ideia de Deus. E por essa simples razão, a população sob uma civilização assim não pode ter boas qualificações, por mais equipada que esteja materialmente. Temos que julgar as coisas por suas ações resultantes. A ação resultante da civilização humana na Era de Kali é a insatisfação, e assim todos estão ansiosos por conseguir paz de espírito. Essa paz de espírito era completa na Era de Satya, por causa da existência dos atributos acima mencionados dos seres humanos. Gradualmente, esses atributos têm diminuído na Treta Yuga para 3/4, na Dwapara Yuga para metade, e nesta Era de Kali para 1/4,
que também está diminuindo gradualmente devido à prevalecente falsidade. A ação resultante da austeridade é estragada pelo orgulho artificial ou real. A limpeza é destruída pela demasiada afeição à companhia feminina. A misericórdia é arruinada pelo hábito da intoxicação, e a veracidade é corroída pelo excesso de propaganda mentirosa. O renascimento do Bhagavata Dharma pode salvar a civilização humana de cair vítima de toda espécie de males. Verso 26. O fardo da terra foi certamente diminuído pela personalidade de Deus e também por outros. Quando ele esteve presente como uma encarnação, todo o bem foi realizado por causa de suas auspiciosas pegadas. Verso 27. Agora ela, a casta, estando desafortunadamente abandonada pela personalidade de Deus, lamenta-se por seu futuro, com lágrimas nos olhos, pois agora ela está sendo governada e explorada por homens de classe inferior, que se fazem passar por governantes. Significado: o kshatriya, ou o homem que é qualificado para proteger os sofredores, destina-se a governar o Estado. Os homens destreinados, de classe inferior, ou homens sem ambição de proteger os sofredores, não podem ser colocados no assento de um administrador. Infelizmente, na era de Kali, os homens de classe inferior, sem treinamento, ocupam o posto de governante por força de votos populares. E ao invés de protegerem os sofredores, esses homens criam uma situação completamente intolerável para todos. Tais governantes gratificam-se ilegalmente à custa do conforto dos cidadãos. E desse modo, a casta Mãe Terra chora de ver a condição deplorável de seus filhos, tanto homens quanto animais. Este é o futuro do mundo, na era de Kali, em que a irreligiosidade prevalece muito notavelmente. E na ausência de um rei competente para restringir as tendências irreligiosas, educar as pessoas sistematicamente no ensinamento do Srimad Bhagavatam limpará a atmosfera nublada de corrupção, suborno, extorsão, etc. Verso 28. Maharaj Parikshit, que podia lutar sozinho com 1000 inimigos, assim apaziguou a personalidade da religião e a terra. Então ele pegou sua espada afiada para matar a personalidade de Kali, que é a causa de toda a irreligião. Significado: como se descreveu acima, a personalidade de Kali é aquele que comete deliberadamente todas as espécies de atos pecaminosos que são proibidos nas escrituras reveladas. Esta era de Kali certamente se encherá de todas as atividades de Kali, mas isso não significa que os líderes da sociedade, os chefes executivos, os homens inteligentes e eruditos, ou, acima de tudo, os devotos do Senhor, devam sentar-se comodamente e ficar insensíveis às reações da era de Kali. Na estação das chuvas, certamente haverá chuvas profusas. Mas isso não significa que os homens não devam tomar medidas para proteger-se das chuvas. É dever dos líderes executivos do Estado, e também de outros, tomar todas as providências necessárias contra as atividades de Kali, ou das pessoas influenciadas pela era de Kali.
E Maharaj Parikshit é o líder executivo ideal do Estado, pois de imediato ele estava pronto a matar a personalidade de Kali, com sua espada afiada. Os administradores não devem simplesmente baixar resoluções para medidas contra a corrupção, senão que devem estar prontos com espadas afiadas para matar as pessoas que criam corrupções desde o ponto de vista dos Shastras reconhecidos. Os administradores não podem prevenir atividades corruptas, se derem permissão de funcionar em casas de vinho. Eles devem fechar imediatamente todas as casas de drogas intoxicantes e de vinho, e impor penas, inclusive a pena de morte, para aqueles que se entregam a hábitos de intoxicação de toda a espécie. Esta é a maneira de parar com as atividades de Kali, como mostra aqui Maharaj Parikshit, o Maharatha. Verso 29. Quando a personalidade de Kali entendeu que o rei desejava matá-lo, ele abandonou imediatamente a roupa de rei e, compelido pelo medo, rendeu-se completamente a ele, prostrando sua cabeça. Significado: a veste real da personalidade de Kali é artificial. A veste real é adequada a um rei kshatriya, mas quando um homem de classe inferior veste-se artificialmente como rei, sua verdadeira identidade é revelada pelo desafio de um kshatriya autêntico, como Maharaj Parikshit. O verdadeiro kshatriya nunca se rende. Ele aceita o desafio de seu rival kshatriya e luta, ou para morrer, ou para vencer. O verdadeiro kshatriya desconhece a rendição. Na era de Kali, há muitos farsantes vestidos como administradores e líderes executivos, que se fazem passar por tais, mas sua verdadeira identidade é revelada quando eles são desafiados por um kshatriya verdadeiro. Portanto, quando a personalidade de Kali, vestida artificialmente, viu que não tinha capacidade de lutar contra Maharaj Parikshit, ele prostrou sua cabeça como um subordinado e abandonou sua veste real. Verso 30. Maharaj Parikshit, que era qualificado para aceitar rendição e digno de ser celebrado na história, não matou o pobre Kali, rendido e caído, mas sorriu compassivamente, pois ele era bondoso com os pobres. Significado: nem sequer um kshatriya comum mata uma pessoa rendida. O que dizer então de Maharaj Parikshit, que era por natureza compassivo e bondoso com os pobres? Ele estava sorrindo porque Kali, artificialmente vestido, havia revelado sua identidade como um homem de classe inferior. E ele estava pensando quão irônico era que, embora ninguém escapasse de sua espada afiada, quando ele desejava matá-lo, o pobre Kali, de classe inferior, estava sendo poupado por sua oportuna rendição. A glória e a bondade de Maharaj Parikshit são, portanto, celebradas na história. Ele era um imperador bondoso e compassivo, plenamente digno de aceitar rendição, mesmo de seu inimigo. Assim, a personalidade de Kali foi salva pela vontade da providência. Verso 31. Então o rei disse o seguinte: nós herdamos a fama de Arjuna. Portanto, uma vez que te rendeste com mãos postas, não precisas temer por sua vida. Mas não podes permanecer em meu reino, pois és o amigo da irreligião. Significado: a personalidade de Kali,
que é o amigo de todas as espécies de religiosidade. Pode ser perdoada, caso se renda. Mas em todas as circunstâncias, ele não pode ter permissão de viver, como cidadão, em qualquer parte de um estado próspero. Os Pandavas eram representantes designados da personalidade de Deus, o Senhor Krishna, que praticamente provocou a guerra de Kurukshetra, mas não por algum interesse pessoal. Ele queria que um rei ideal, como Maharaj Yudhishthira, e seus descendentes, como Maharaj Parikshit, governassem o mundo. E, portanto, um rei responsável como Maharaj Parikshit não podia permitir que o amigo da religião prosperasse em seu reino, à custa da boa fama dos Pandavas. Esta, e não outra, é a maneira de preservar da corrupção o Estado. Os amigos da irreligiosidade devem ser banidos do Estado, e isso salvará o Estado da corrupção. Verso 32. Se a personalidade de Kali, a irreligião, recebe permissão de agir como homem-deus ou líder executivo, certamente abundarão os princípios irreligiosos, como cobiça, falsidade, roubo, descortesia, traição, infortúnio, trapaça, desavença e vaidade. Significado: os princípios da religião, a saber, austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade, como já discutimos, podem ser seguidos pelo seguidor de qualquer fé. Não há necessidade de converter-se de hindu em maometano, ou em cristão, ou alguma outra fé, e assim tornar-se um renegado e não seguir os princípios da religião. A religião Bhagavatam insiste em que se sigam os princípios da religião. Os princípios da religião não são os dogmas ou princípios regulativos de uma determinada fé. Esses princípios regulativos podem ser diferentes em termos dos respectivos tempo e lugar. A pessoa tem que ver que as metas da religião sejam alcançadas. Aferrar-se aos dogmas e fórmulas sem alcançar os princípios reais não é bom. Pode ser que um Estado secular seja imparcial com algum tipo de fé particular, mas o Estado não pode ser indiferente aos princípios da religião, como mencionados acima. Porém, na era de Kali, os líderes executivos do Estado serão indiferentes a tais princípios religiosos. E por isso, sob seu patrocínio, os oponentes dos princípios religiosos, tais como cobiça, falsidade, trapaça e furto, seguir-se-ão naturalmente. E assim a propaganda, que clama para acabar com a corrupção no Estado, não terá sentido. Verso 33. Portanto, ó amigo da religião, tu não mereces permanecer num lugar onde os espertos realizam sacrifícios de acordo com a verdade e os princípios religiosos, para a satisfação da suprema personalidade de Deus. Significado: Yagneshvara, ou a suprema personalidade de Deus, é o beneficiário de todos os tipos de cerimônias sacrificatórias. Essas cerimônias sacrificatórias são diversamente prescritas nas Escrituras, para diferentes eras. Em outras palavras, sacrifício significa aceitar a supremacia do Senhor, e desse modo executar atos pelos quais o Senhor possa ser satisfeito, sob todos os aspectos.
Os ateístas não acreditam na existência de Deus e não executam nenhum sacrifício para a satisfação do Senhor. Qualquer lugar ou país onde a supremacia do Senhor seja aceita, e assim se execute sacrifício, chama-se Brahmavarta. Há diferentes países em diferentes partes do mundo, e pode ser que cada país tenha diferentes tipos de sacrifícios para satisfazer o Senhor Supremo. Mas o ponto central de satisfazê-lo é indicado no Bhagavatam, e trata-se da veracidade. O princípio básico da religião é a veracidade, e a meta última de todas as religiões é satisfazer o Senhor. Nesta era de Kali, a maior fórmula comum de sacrifício é o Sankirtana Yagya. Esta é a opinião dos peritos que sabem como propagar o processo de Yajna. O Sr. Chaitanya pregou esse método de Yajna, e compreende-se deste verso que o método sacrificatório de Sankirtana Yajna pode ser realizado em toda e qualquer parte, para expulsar a personalidade de Kali e salvar a sociedade humana de cair vítima da influência da era. Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 17, verso 34. Em todas as cerimônias sacrificatórias, embora às vezes se adore um semideus, o Senhor Supremo, a personalidade de Deus, é que é adorado, porque ele é a super-alma de todos, e existe dentro e fora, como ar. Assim, é unicamente ele quem concede todo bem-estar ao adorador. Significado: ainda que às vezes se veja adorar semideuses, como Indra e Chandra, e receberem oferendas sacrificatórias, contudo, as recompensas de tais sacrifícios são concedidas ao adorador pelo Senhor Supremo. E é unicamente o Senhor quem pode oferecer todo o bem-estar ao adorador. Os semideuses, embora adorados, nada podem fazer sem a sanção do Senhor, porque o Senhor é a super-alma de todos os seres, tanto os móveis quanto os imóveis. No Bhagavad Gita 9.23, o próprio Senhor confirma isso no seguinte shloka: Yepi anya devata bhakta yajanti shraddhayanvitaha tepi mameva konteya yajanti avidi purvakam. Tudo que um homem possa sacrificar a outros deuses, ó filha de Kunti, realmente destina-se a mim, mas é oferecido sem compreensão verdadeira. O fato é que o Senhor Supremo é único e incomparável. Não há outro Deus além do próprio Senhor. Assim, o Senhor Supremo é eternamente transcendental à criação material. Mas há muitos que adoram semideuses, como o Sol, a Lua e Indra, que são apenas representantes materiais do Senhor Supremo. Esses semideuses são representações qualitativas indiretas do Senhor Supremo. Um acadêmico erudito, ou devoto, contudo, sabe quem é quem. Portanto, ele adora diretamente o Senhor Supremo e não se deixa desviar pelas representações materiais qualitativas. Aqueles que não são tão eruditos adoram essas representações materiais qualitativas, mas sua adoração é incerimoniosa porque é
irregular. Verso 35. Sri Suta Goswami disse: a personalidade de Kali, sendo assim ordenada por Maharaj Parikshit, começou a tremer de medo. Vendo o rei diante dele, como Yamaraj, pronto para matá-lo, Kali falou ao rei da seguinte maneira. Significado: o rei estava pronto para matar imediatamente a personalidade de Kali, logo que ele desobedecesse à sua ordem. De outra forma, o rei não tinha nenhuma objeção para permitir-lhe a prolongação de sua vida. A personalidade de Kali também, após tentar de várias maneiras livrar-se da punição, decidiu que deveria render-se a ele, e assim começou a tremer de medo e temer por sua vida. O rei, ou o líder executivo, deve ser forte o bastante para enfrentar a personalidade de Kali, como a personalidade da morte, Yamaraj. A ordem do rei deve ser obedecida, pois de outro modo a vida do réu está em risco. Esta é a maneira de governar as personalidades de Kali, que perturbam a vida normal dos cidadãos do Estado. Verso 36. Ó Majestade, mesmo que eu possa viver em toda e qualquer parte sob tua ordem, ver-te-ei somente a ti, com arco e flechas, para onde quer que olho. Significado: a personalidade de Kali pôde ver que Maharaj Parikshit era o imperador de todas as terras em todo o mundo, e que assim, em qualquer parte onde vivesse, teria de enfrentar a mesma atitude do rei. A personalidade de Kali destinava-se à maldade, e Maharaj Parikshit destinava-se a subjugar toda a espécie de patifes malfeitores, especialmente a personalidade de Kali. Seria melhor, portanto, para a personalidade de Kali ter sido morta pelo rei naquele mesmo instante e lugar, ao invés de ser morta em alguma outra parte. Ele era, afinal de contas, uma alma rendida diante do rei, e isso para que o rei fizesse com ele aquilo que julgasse necessário. Verso 37. Portanto, ó líder entre os protetores da religião, por favor, fixa para mim algum lugar onde eu possa viver permanentemente, sob a proteção de teu governo. Significado: a personalidade de Kali dirigiu-se a Maharaj Parikshit como líder entre os protetores da religiosidade, porque o rei absteve-se de matar uma pessoa que se rendera a ele. Uma alma rendida deve receber toda a proteção, mesmo que seja um inimigo. Este é o princípio da religião. E nós podemos apenas imaginar que espécie de proteção é dada pela personalidade de Deus, à pessoa que se rende a ele, não como um inimigo, mas como um servidor devotado. O Senhor protege a alma rendida de todos os pecados e de todas as ações resultantes de atos pecaminosos. Bhagavad Gita 18:66. Verso 38. Suta Goswami disse: Maharaj Parikshit, sendo assim solicitado pela personalidade de Kali, deu-lhe permissão de residir em lugares onde se realizassem jogos, bebedeiras, prostituição e abatimento de animais. Significado: os princípios básicos da irreligiosidade, tais como o orgulho, a prostituição, a intoxicação e a falsidade, neutralizam os 4 princípios da religião, a saber, austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade. A personalidade de Kali recebeu permissão de viver em 4 lugares,
particularmente mencionados pelo rei, ou seja, o lugar de jogos, o lugar de prostituição, o lugar de bebedeiras e o lugar de abatimento de animais. Srila Jiva Goswami declara que a embriaguez contraria aos princípios das escrituras, tais como o Sautramani Yagna, a associação com mulheres fora do casamento e a matança de animais contrária aos preceitos das escrituras, são atos irreligiosos. Nos Vedas, há 2 diferentes tipos de preceitos para os Pavritas, ou aqueles que estão ocupados no gozo material, e para os Nivritas, ou aqueles que estão liberados do cativeiro material. O preceito védico para os Pavritas é de regularem gradualmente suas atividades e orientá-las ao caminho da liberação. Portanto, para aqueles que estão no estágio mais baixo de ignorância e que se entregam a vinho, mulheres e carne, recomenda-se às vezes beber através da execução do Sautramani Yagna, associação com mulheres através do casamento e comer carne através de sacrifícios. Essas recomendações encontradas na literatura védica destinam-se a uma classe particular de homens, e não a todos. Mas por serem preceitos dos Vedas, para tipos particulares de pessoas, essas atividades dos Pavritas não são consideradas adharma. O alimento de um homem pode ser veneno para outros. Analogamente, aquilo que é recomendado para aqueles que estão no modo da ignorância pode ser veneno para aqueles que estão no modo da bondade. Srila Jiva Goswami Prabhu, portanto, afirma que as recomendações encontradas nas Escrituras para uma determinada classe de homens não devem de forma alguma ser consideradas adharma ou irreligiosas. Mas, de fato, tais atividades são adharma e nunca devem ser encorajadas. As recomendações nas Escrituras não se destinam a incentivar tal adharma, mas regular gradualmente o adharma necessário rumo ao caminho de dharma. Seguindo os passos de Maharaj Parikshit, é dever de todos os chefes executivos de Estado zelarem para que os princípios da religião, a saber, austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade, sejam estabelecidos no Estado, e que os princípios da irreligião, a saber, orgulho, companhia feminina ilícita ou prostituição, intoxicação e falsidade, sejam coibidos de todos os modos. E para fazer o melhor uso de um mau negócio, a personalidade de Kali pode ser transferida a lugares de jogos, bebedeiras, prostituição e matadouros, caso haja locais desse tipo. Aqueles que são viciados nesses hábitos irreligiosos podem ser regulados pelos preceitos da Escritura. Em nenhuma circunstância devem eles ser encorajados por qualquer Estado. Em outras palavras, o Estado deve parar categoricamente com toda espécie de jogos, bebedeiras, prostituição e falsidade. O Estado que deseja erradicar a corrupção pela maioria pode introduzir os princípios da religião da seguinte maneira: 1. 2 jejuns compulsórios por mês, se não mais. Austeridade. Mesmo do ponto de vista econômico, esses 2 dias de jejum por mês, no Estado, pouparão toneladas de alimentos, e o sistema também atuará muito favoravelmente sobre a saúde geral dos cidadãos. 2. Deve haver casamento compulsório de rapazes e moças, que alcancem as idades de 24 e 16 anos, respectivamente.
Não há mal na coeducação nas escolas e faculdades, desde que os rapazes e moças sejam devidamente casados. E no caso de qualquer ligação íntima entre rapazes e moças estudantes, eles devem ser casados adequadamente, sem relação ilícita. O ato do divórcio está incentivando a prostituição e deve ser abolido. 3. Os cidadãos do Estado devem dar em caridade até 50% de sua renda, com o propósito de criar uma atmosfera espiritual no Estado ou na sociedade humana, tanto individual quanto coletivamente. Eles devem pregar os princípios do Bhagavatam através de a. Karma Yoga, ou fazer tudo para a satisfação do Senhor. B. A audição regular do Srimad Bhagavatam, da parte de pessoas autorizadas ou almas realizadas. C. Cantar as glórias do Senhor congregacionalmente, no lar ou em locais de adoração. D. Prestar toda espécie de serviço aos Bhagavatas, ocupados em pregar o Srimad Bhagavatam. E. Residir num lugar onde a atmosfera seja saturada de consciência de Deus. Se o Estado se regular pelo processo acima, naturalmente haverá consciência de Deus em toda parte. Os jogos de qualquer espécie, mesmo os empreendimentos especulativos de negócio, são considerados degradantes. E quando os jogos são estimulados no Estado, a veracidade desaparece por completo. Permitir que rapazes e moças permaneçam solteiros, além das idades acima mencionadas, e licenciar matadouros de toda a espécie, são coisas que devem ser imediatamente proibidas. Os carnívoros podem receber permissão de comer carne, de maneira mencionada nas Escrituras, e não de outro modo. A intoxicação de qualquer espécie, mesmo fumar cigarros, mascar tabaco ou beber chá, deve ser proibida. Verso 39. A personalidade de Kali pediu algo mais, e por causa de seu pedido, o rei deu-lhe permissão de viver onde houvesse ouro, porque onde quer que haja ouro, também há falsidade, intoxicação, luxúria, inveja e inimizade. Significado. Embora Maharaj Parikshit tivesse dado a Kali permissão de viver em 4 locais, era-lhe muito difícil encontrar os locais, porque durante o reino de Maharaj Parikshit não havia lugares assim. Portanto, Kali pediu ao rei para dar-lhe algo prático que pudesse ser utilizado para seus propósitos nefastos. Assim, Maharaj Parikshit deu-lhe permissão de viver num lugar onde houvesse ouro, porque onde quer que haja ouro, há todas as 4 coisas acima mencionadas. E acima de tudo, também há inimizade. Desse modo, a personalidade de Kali converteu-se em lastro-ouro. Segundo o Srimad Bhagavatam, o ouro encoraja a falsidade, a intoxicação, a prostituição, a inveja e a inimizade. Mesmo o câmbio e o dinheiro circulante baseado no lastro-ouro são maus. A moeda com lastro de ouro baseia-se na falsidade, porque o papel moeda corrente não está em paridade com a reserva de ouro. O princípio básico é a falsidade, porque as cédulas correntes são emitidas em quantidades de valor que ultrapassam a verdadeira reserva de ouro. Essa inflação artificial de moeda corrente, por parte das autoridades, incentiva a prostituição da economia do Estado. O preço das mercadorias torna-se artificialmente inflacionado por causa do dinheiro falso ou das cédulas correntes artificiais. O dinheiro frio afasta o dinheiro quente.
Ao invés de papel moeda circulante, deve-se usar verdadeiras moedas de ouro para o câmbio. E isso acabará com a prostituição do ouro. Os ornamentos de ouro para as mulheres podem ser permitidos sob controle, não de qualidade, mas de quantidade. E isso desencorajará a luxúria, a inveja e a inimizade. Quando houver verdadeiro ouro corrente na forma de moedas, a influência do ouro em produzir falsidade, prostituição, etc., cessará automaticamente. Não haverá mais necessidade de um ministério contra a corrupção para apenas fomentar outro período de prostituição e falsidade de propósito. Verso 40. Assim, a personalidade de Kali, de acordo com as orientações de Maharaj Parikshit, o filho de Uttara, recebeu a permissão de viver naqueles 5 lugares. Significado. Desse modo, a era de Kali começou com a padronização do ouro e, portanto, a falsidade, a intoxicação, o abatimento de animais e a prostituição tornaram-se predominantes em todo o mundo, e a seção mais sadia da sociedade fica ansiosa por eliminar a corrupção. O processo de neutralização é sugerido acima, e todos podem tirar proveito dessa sugestão. Verso 41. Portanto, qualquer pessoa que deseje o bem-estar progressivo, especialmente os reis, religiosos, líderes públicos, brahmanas e sannyasis, não deve jamais entrar em contato com os 4 princípios irreligiosos acima mencionados. Significado. Os brahmanas são os preceptores religiosos para todas as outras castas, e os sannyasis são os mestres espirituais para todas as castas e ordens da sociedade. Assim também o são o rei e os líderes públicos, que são responsáveis pelo bem-estar material de toda a população. Os religiosos progressistas e aqueles que são seres humanos responsáveis, ou aqueles que não querem arruinar suas valiosas vidas humanas, devem abster-se de todos os princípios de irreligiosidade, especialmente o contato ilícito com mulheres. Se um brahmana não é veraz, todos os seus pronunciamentos, como brahmana, tornam-se imediatamente nulos e vazios. Se um sannyasi liga-se ilicitamente com mulheres, todos os seus direitos como sannyasi tornam-se imediatamente falsos. Analogamente, se o rei e o líder público são desnecessariamente orgulhosos, ou estão habituados a beber e fumar, certamente eles tornam-se desqualificados para executar atividades de bem-estar público. A veracidade é o princípio básico de todas as religiões. Os 4 líderes da sociedade, a saber, os sannyasis, o brahmana, o rei e o líder público, devem ser postos à prova decisivamente com respeito a seu caráter e qualificação. Antes que alguém possa ser aceito como mestre espiritual ou mestre material da sociedade, ele deve ser posto à prova pelo critério de caráter acima mencionado. Pode ser que esses líderes públicos sejam menos qualificados quanto às qualificações acadêmicas, mas é principalmente necessário que eles se livrem da contaminação das 4 desqualificações, a saber, jogos, bebedeira, prostituição e abatimento de animais. Verso 42. A seguir, o rei restabeleceu as pernas perdidas da personalidade da religião, o touro, e através de incentivo às atividades, melhorou suficientemente as condições da terra.
Significado: ao designar lugares particulares para a personalidade de Kali, Maharaj Parikshit praticamente enganou Kali. Na presença de Kali, de Dharma, sob a forma de um touro, e da terra, sob a forma de uma vaca, ele podia realmente avaliar as condições gerais de seu reino e, portanto, tomou de imediato medidas adequadas para restabelecer as pernas do touro, a saber, austeridade, limpeza e misericórdia. E para o benefício geral da população do mundo, ele providenciou que o estoque de ouro fosse utilizado para a estabilização. O ouro é certamente um gerador de falsidade, intoxicação, prostituição, inimizade e violência, mas sob a orientação de rei ou líder público apropriados, de brahmana ou de sannyasi, o mesmo ouro pode ser apropriadamente utilizado para restabelecer as pernas perdidas do touro, a personalidade da religião. Maharaj Parikshit, portanto, assim como seu avô Arjuna, arrecadou todo o ouro ilícito guardado para manter as propensões de Kali e empregou-o no Sankirtana Yagna, de acordo com a instrução do Srimad Bhagavatam. Como sugerimos antes, a riqueza por nós acumulada deve ser dividida em 3 partes, para fins de distribuição, a saber, 50% para o serviço ao Senhor, 25% para os membros familiares e 25% para necessidades pessoais. Gastar 50% para o serviço ao Senhor ou para a propagação do conhecimento espiritual na sociedade por meio do Sankirtana Yagna é a demonstração máxima de misericórdia humana. A população do mundo geralmente está em escuridão a respeito do conhecimento espiritual, especialmente a respeito do serviço devocional ao Senhor. E, portanto, propagar o conhecimento transcendental sistemático do serviço devocional é a maior misericórdia que alguém pode demonstrar neste mundo. Quando todos forem ensinados a sacrificar 50% de seu ouro acumulado para o serviço ao Senhor, com certeza aparecerão automaticamente a austeridade, a limpeza e a misericórdia. E assim as 3 pernas perdidas da personalidade da religião serão automaticamente estabelecidas. Quando há suficiente austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade, naturalmente a Mãe Terra fica completamente satisfeita, e há muita pouca possibilidade de Kali infiltrar-se na estrutura da sociedade humana. Versos 43 e 44. O afortunadíssimo imperador Maharaj Parikshit, a quem Maharaj Yudhishthira confiou o reino de Hastinapura, quando este desejou retirar-se para a floresta, está agora governando o mundo com grande sucesso, devido a que o tornam glorioso as façanhas dos reis da dinastia Kuru. Significado: as prolongadas cerimônias sacrificatórias, empreendidas pelos sábios de Naimisharanya, foram iniciadas pouco após o desaparecimento de Maharaj Parikshit. O sacrifício continuaria por 1000 anos, e sabe-se que no começo alguns dos contemporâneos de Baladeva, o irmão mais velho do Sr. Krishna, também visitaram o local do sacrifício. De acordo com algumas autoridades, também se usa o presente simples para indicar a margem de tempo mais próxima do passado. Neste sentido, o presente simples aplica-se aqui ao reino de Maharaj Parikshit. O presente simples também pode ser usado para um fato contínuo. Os princípios de Maharaj Parikshit ainda podem ter prosseguimento,
e a sociedade humana pode ainda ser melhorada se houver determinação por parte das autoridades. Podemos ainda purgar o Estado de todas as atividades de imoralidade introduzidas pela personalidade de Kali, se estivermos determinados a tomar medidas como Maharaj Parikshit. Ele atribuiu alguns lugares a Kali, mas de fato, Kali não pôde absolutamente encontrar tais lugares no mundo, porque Maharaj Parikshit estava estritamente vigilante em cuidar para que não houvesse lugar para jogos, bebedeiras, prostituição e abatimento de animais. Os administradores modernos querem banir a corrupção do Estado, mas tolos como são, não sabem como fazê-lo. Eles querem emitir licenças para casas de jogos e tabernas de vinho e outras drogas intoxicantes, bordéis, hotéis de prostituição e cinemas, mas usam a falsidade em cada relacionamento, inclusive no seu próprio, e querem ao mesmo tempo expulsar a corrupção do Estado. Querem o reino de Deus, sem consciência de Deus. Como pode ser possível ajustar dois temas contraditórios? Se desejamos expulsar a corrupção do Estado, devemos primeiramente organizar a sociedade para aceitar os princípios da religião, a saber, austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade. E para tornar as condições favoráveis, devemos fechar todos os locais de jogo, tabernas, prostituição e falsidade. Essas são algumas das lições práticas das páginas do Srimad Bhagavatam. Verso 45. Maharaj Parikshit, o filho de Abhimanyu, é tão experiente que, em virtude de sua administração e patrocínio competentes, vós podeis executar um sacrifício como este. Significado: os brahmanas e os sannyasis são peritos no avanço espiritual da sociedade, ao passo que os kshatriyas, ou os administradores, são peritos na paz e prosperidade materiais da sociedade humana. Ambos são os pilares de toda a felicidade, e, portanto, eles destinam-se à plena cooperação para o bem-estar comum. Maharaj Parikshit era experiente o bastante para afastar Kali de seu campo de atividades, e por esse meio fazer o estado receptivo à iluminação espiritual. Se as pessoas comuns não são receptivas, é muito difícil inculcar nelas a necessidade da iluminação espiritual. Austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade, os princípios básicos da religião, preparam o terreno para a recepção do avanço em conhecimento espiritual. E Maharaj Parikshit tornou possível essa condição favorável. Desse modo, os rishis de Naimisharanya foram capazes de executar os sacrifícios por 1000 anos. Em outras palavras, sem o apoio do Estado, nenhuma doutrina de filosofia ou princípios religiosos pode avançar progressivamente. Deve haver completa cooperação entre os brahmanas e os kshatriyas para esse bem comum. Mesmo até a época de Maharaja Ashoka, o mesmo espírito prevalecia. O Sr. Buda foi suficientemente apoiado pelo rei Ashoka, e assim seu culto particular de conhecimento espalhou-se por todo o mundo. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta, do primeiro canto, 17º capítulo, do Srimad Bhagavatam, intitulado Punição e Recompensa de Kali.